como eu migrei para a área de dados, como foi meu processo, qual foi as dificuldades que eu tive, o que foi que eu enfrentei, o que foi que eu estudei. É uma coisa que muitas pessoas me perguntam, eu sou muito ativo lá no LinkedIn, né? Então muitas pessoas me perguntam como eu fiz para migrar, como elas podem fazer para migrar também para a área de dados. Eu acho que trazer um pouco da minha experiência, um pouco de como eu fiz para migrar para a área de dados, é uma coisa legal e é um ponto que eu acho que vocês vão gostar, se inspirar, talvez aprender um pouco com meus acertos e com meus erros. Então eu vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, eu nunca fui o melhor aluno da minha turma, o melhor aluno da escola, nunca tive as melhores notas, digamos assim. Eu também nunca fui um cara que ficou de recuperação ou, enfim, repetiu de ano, né? Mas eu sempre fui aquele cara que estudava ali para passar durante toda a minha vida, até mesmo na faculdade. Não era muito bom em matemática, até hoje não sou muito bom em matemática. Eu sempre tive a ideia de tentar ser melhor do que eu era naquele momento. Eu nunca tive exatamente assim uma meta, eu quero chegar neste lugar especificamente. Acho que isso pode ser até ruim, né? Você não ter especificamente uma meta definida, mas esse sou eu, esse era eu, pelo menos naquele momento. E aí, a partir disso, eu queria muito, 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 né? Voltando aqui no tempo, né? Eu tinha 17, 18 anos, estava saindo ali do ensino médio, precisava começar a trabalhar. Então, acho que a primeira meta que eu tinha ali, isso muito antes de entrar para a área de dados, era eu ter um emprego. Então, a gente está falando de 2017, 2018, mais ou menos. Foi quando eu consegui o meu primeiro emprego como jovem aprendiz, né? Muita gente do LinkedIn mesmo já sabe que eu passei muito tempo na mesma empresa, foi uma empresa que praticamente me formou ali, né? Eu tive meu primeiro emprego lá e eu saí de lá já depois de uns 5, 6 anos ali, depois desse primeiro emprego, né? Então eu comecei a trabalhar nessa empresa como jovem aprendiz, me lembro muito bem, mesmo na parte administrativa. Então vejam aí que era o meu primeiro contato com qualquer coisa relacionada ao trabalho CLT de fato, né? Eu já tinha trabalhado em outras coisas antes, feito bicos, né, como a gente chama, mas nunca tinha trabalhado CLT. E aí eu comecei a trabalhar CLT nessa empresa, na parte administrativa mesmo, e comecei a entender sobre os processos, entender muito sobre como a empresa funcionava. Eu acho que isso é muito importante, eu consigo agora retornar, né, nesses pensamentos e entender que foi muito importante para mim começar de fato, antes de aprender qualquer coisa, a tentar entender os processos da empresa. Então, como eu trabalhava muito ali no administrativo, eu entregava documentos, eu entregava extratos bancários, eu fazia recebimento, eu fazia um monte de coisa, porque eu estava ali para aprender, né, de fato. Então, aí eu fazia muitas e muitas coisas, e a partir daí eu comecei a entender o processo da empresa. A empresa faz isso hoje por causa disso, hoje nós trabalhamos com esse material em específico, hoje nosso maior lucro vem de tal fonte. Então, tudo aquilo, antes de entender qualquer tipo de ferramenta, qualquer tipo de tecnologia, para vocês terem ideia, eu trabalhava com LibreOffice, que é uma ferramenta meio análoga ali ao Excel, as ferramentas do Office, né? Então, nem acesso ao Excel naquela época eu tinha. Eu não conseguia fazer uma planilha no Excel, eu não conseguia trabalhar com aquilo no meu ambiente de trabalho. Mas eu já tentava ali em casa mesmo, estudar, ver uma coisa ou outra do Excel. Com isso, eu conseguia até ajudar meus colegas de trabalho ali, que eram meus chefes, né? Digamos assim, até porque eu era o aprendiz, então o menor cargo ali do setor era o meu. E eu comecei, né, como eu estava falando, a entender os processos e aos pouquinhos comecei a me destacar. Qual era a minha mentalidade, né? Eu era um cara que estava iniciando a faculdade de administração na época, né? Eu migrei de faculdade, assim como eu migrei de área, eu migrei de faculdade. Então eu comecei com uma administração. Naquela época eu fazia administração e meu foco ali era ser efetivado. Então eu estava dentro de um emprego e eu queria ser efetivado a primeiro momento. Então, a partir do tempo que foi passando, comecei a criar esse objetivo, digamos assim. Eu iniciei sem meio que nenhum objetivo. Depois, meu objetivo era ser efetivado. Queria muito ficar naquela empresa porque eu acho que seria muito bom para mim. Eu não tinha noção do que viria depois, mas eu acho que eu estava num lugar legal, num lugar onde eu conseguia me desenvolver, que é muito importante. Então eu comecei ali a fazer o meu trabalho e tudo mais, tentava entregar tudo bem rápido, tentava trazer melhorias, que é uma coisa que eu descobri depois que é uma soft skill muito boa. Então eu dava uma olhada nos processos, tentava trazer uma melhoria para os processos, mesmo naquelas minhas 4 horas ali de trabalho que eu tinha, né? 4 horas do meu expediente. Não era sempre na semana, porque no projeto de jovem aprendiz você vai alguns dias para o curso, né? Então não estava no trabalho. E ali como aprendiz eu estava aprendendo um pouco sobre como funciona um ambiente corporativo, aprendendo um pouco sobre como funciona a empresa e entendendo que o que eu queria naquele momento era ser efetivado,
porque eu ganhava, sei lá, meio salário na época, deviam ser uns R$ 500, pagava a minha faculdade com esse dinheiro praticamente todo e queria aprender mais e queria ser efetivado naquele momento para que eu pudesse ficar na empresa e também que eu pudesse, claro, ganhar um salário melhor, conseguir de fato crescer na minha carreira, né? Meu contrato era de 2 anos, né? E depois de mais ou menos 11, 12 meses ali, eu consegui a oportunidade de fazer uma entrevista para um setor da área contábil, né? Eu trabalhava no administrativo. E aí, nesse setor da área contábil, eu fiz as entrevistas. Como eu sempre fui uma pessoa, como jovem aprendiz, principalmente muito proativa, eu estava sempre querendo ajudar os outros setores, até porque a área que eu trabalhava era uma área que era muito, como era uma área administrativa, ela servia muito às outras áreas, então eu estava sempre dentro das outras áreas, entendendo cada vez mais dos processos, guardando aquilo na minha cabeça, entendendo o que as pessoas precisavam ali, o que é que a empresa precisava de forma geral. E aí eu fiz essa entrevista para essa área contábil. Naquele momento eu fazia administração. Uma das primeiras coisas que me perguntaram foi: Ricardo, para você trabalhar aqui nesse setor, você precisa trabalhar com contabilidade, você precisa estar fazendo faculdade de contabilidade. E aí naquele momento veio um estalo, eu falei, eu transfiro o meu curso, eu estava no segundo semestre, mais ou menos, falei, eu transfiro o meu curso, eu vou para contábeis. Eu senti ali dentro de mim um feeling, né, de que aquela seria uma excelente oportunidade, estar dentro daquela área seria uma excelente oportunidade de crescer claro, né, de ser efetivado de fato dentro da empresa. Então eu decidi fazer aquilo e fui. Fiz os testes, já tinha um conhecimento legal ali da empresa, então era muito melhor me efetivar do que até contratar uma pessoa de fora e ter que ensinar tudo para ela. Então, por isso que eu digo para vocês, pessoal, conhecimento de negócio, eu sempre falo isso, conhecimento de negócio é muito importante. Você pode não saber ferramentas ainda, você pode não saber dominar linguagens de programação, mas você entender sobre o negócio, procurar entender isso, você vê com o dia a dia, claro, você vê aprendendo ali conforme as coisas vão acontecendo, é muito importante para que você consiga, com o domínio do negócio, digamos assim, entender o que será a melhor ferramenta para aquele momento. E aí eu vou chegar nesse ponto. E aí depois eu fui efetivado, consegui trabalhar, e aí eu já era um auxiliar administrativo, né? Ou um auxiliar contábil, digamos assim. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, beleza, vou exercer as minhas tarefas aqui da melhor forma possível e vou continuar trabalhando aqui dando o meu melhor. Naquele momento eu não conhecia Power BI, eu não conhecia SQL, eu tinha começado, estava começando ali a trabalhar com Excel. Então comecei a trabalhar ali com tabela dinâmica, comecei a trabalhar ali com fazer um PROC-V, fazer bastante PROC-V. E aí, nesse momento, começou a surgir a necessidade de criar relatórios. E como eu era um auxiliar, geralmente as analistas, né, que trabalhavam comigo, elas faziam os relatórios. E eu ficava observando, esse relatório tem isso, esse relatório tem aquilo. E sempre eram relatórios em Excel. E aí eu comecei a observar, legal, excelente. E aí o que aconteceu? Acho que em meados de 2019, 2020, eu conheci o Power BI através de um vídeo, eu acho, eu nem lembro exatamente, mas era um vídeo no YouTube. Eu cliquei lá e assisti esse vídeo e falei, nossa, que legal, Power BI. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí foram passando os dias, eu comecei a fazer uns relatórios, fazer umas coisas pessoais mesmo na minha casa, comecei a praticar, ver uns cursos, e achei aquilo muito legal. Isso aliado a essa questão de entender as melhorias através do conhecimento do negócio, eu comecei a entender que aquilo seria muito útil dentro da empresa que eu trabalhava. E aí vem um outro ponto, né, que é você conseguir de fato observar as melhorias necessárias dentro do ambiente que você está através do conhecimento de negócio. Então, a ferramenta que eu entendi que seria a ferramenta que ajudaria o meu negócio naquele momento, não o meu negócio, né, mas a empresa que eu trabalhava naquele momento, seria o Power BI, porque eu conseguiria pegar todas as tabelas, todos os relatórios que eles tinham em Excel dentro da minha área, conseguiria trazer aquilo em relatórios interativos. Então, eu me agarrei àquilo. Naquela época eu não sabia o que era análise de dados, eu não sabia o que era SQL, eu não conhecia Python, eu tinha conhecido o Power BI naquele momento. E aí depois daquilo eu comecei a fazer esses relatórios para mim mesmo e vamos trazer isso para dentro da empresa. Comecei a fazer um relatório ou outro que eu já tinha em Excel, comecei a trazer para o Power BI. E fui estudando, e uma coisa que eu fazia sempre trabalhava durante o meu dia e durante a noite, ali antes da faculdade ou depois da faculdade, eu pegava ali um curso de Power BI que ou tinha no YouTube,
YouTube, eu comprava algum na Udemy, eu ia lá e fazia o curso. Fazia uma aula, 2 aulas, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, o tempo que eu tinha, e no outro dia eu aplicava. Então eu ia para o meu trabalho, eu aplicava em algum relatório, ou na minha casa mesmo, esses relatórios que a gente tem do curso, eu aplicava alguma coisa que eu tinha aprendido no mesmo dia, e aí aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo dentro de mim, né? Essa necessidade de estar melhorando os processos com o Power BI, que foi para mim, sem dúvida alguma, a minha porta de entrada, que eu recomendo para todo mundo o Power BI. A partir daquele momento, me veio na minha cabeça: e se a gente pegar todos os nossos relatórios aqui e a gente tentar trazer todos para o Power BI, iniciar o Power BI, iniciar o Power BI aqui dentro da empresa, né? E aí eu comecei a fazer aquilo, e aí vem a questão também muito importante, pessoal, que é a questão da iniciativa. Eu poderia muito bem ter guardado para mim esse conhecimento que eu estava tendo, ter feito alguns projetinhos ali ou outro, ter mostrado somente para minhas colegas e acabou. Mas não, eu decidi meter as caras, né, como a gente fala, eu decidi de fato trazer relatórios e apresentar esses relatórios, por que não, para o meu coordenador, para o meu gerente, por que não mostrar aquela melhoria e como aquela melhoria pode trazer benefícios para a empresa, para o setor. E foi aí que eu peguei um relatório, montei um relatório, cara, eu não sabia praticamente nada de Power BI. Eu não sabia fazer modelagem direito, eu não sabia fazer DAX direito, eu acho que nem tinha DAX nesse meu relatório, para ser sincero. Eu não entendia quase nada de design, não entendia muito de storytelling, eu entendia do negócio e a partir disso eu fui montando coisas que eu achava que seriam legais de mostrar visualmente. E eu comecei a me apaixonar muito por essa área. Cara, eu consigo pegar dados aqui brutos, digamos assim, ou de relatórios que sejam, consigo trazer aquilo visualmente para as pessoas verem e conseguirem tirar decisões daquilo. E aí minha cabeça fez um, né, explosão, e aí eu vou apresentar isso e apresentei. Fui lá, meti as caras, mostrei um relatório, levei, coloquei na mesa do meu gerente e falei: olha, esse relatório é o nosso relatório X e agora eu transformei ele em Power BI dessa forma. E quando ele viu aquilo, ele falou: cara, muito legal, é disso que a gente precisa e eu quero que você desenvolva outros e traga outros para mim. E aí, a partir daquele momento, com aquele estalo, eu já estava num fluxo de aprender, aplicar, mostrar, eu comecei a aprender mais, aprender mais, aprender mais, aprender mais. Veio a pandemia, veio o lockdown, né? Ali era 2020. A gente não conseguia ir trabalhar, sair e tudo mais. E aí eu comecei a fazer faculdade online, né? As faculdades entraram online, eu estava em contábeis já nessa época. E aí eu comecei a estudar e fazer meus projetos ali naquele meio tempo, tá? Naquela incerteza, meu Deus, eu não sei para onde, o que vai acontecer depois, mas eu continuei no foco e na consistência de todos os dias estudar e aplicar um pouco. Todo dia eu estudava e aplicava um pouquinho do que eu tinha aprendido, do que eu estava aprendendo. E aí, a partir daquele momento, eu fui lá, e aí eu ia estudando, aplicando. De repente, as coisas começaram a voltar um pouco mais, e depois que as coisas começaram a voltar, eu não fui aquela pessoa que fiquei: vou parar de estudar isso aqui, porque eu não sei o que vai acontecer depois, eu não sei como é que as coisas vão andar. Eu só continuei, eu fui consistente, eu aprendi mais, eu trouxe mais aprendizado para dentro da minha bagagem, para dentro da minha caixa de ferramentas. E chegou um momento em que nós voltamos ali para o presencial, digamos assim, aos poucos, né? Ou pelo menos híbrido. E eu já tinha uma bagagem muito grande do que a gente poderia fazer ali com o Power BI para os meus relatórios. E eu já estava começando também a estudar um pouco de SQL, já estava começando também a estudar um pouco de design, de storytelling, para poder trazer os melhores relatórios. E aí, a partir desse momento, eu comecei a montar uma rotininha de estudos mesmo. Ah, eu vou estudar Power BI, eu vou aplicar, eu vou estudar um pouco de SQL, eu vou aplicar também, eu vou estudar um pouco de Python ali, eu vou aplicar. E aí foi nesse momento que eu conheci outra coisa muitíssimo importante, que foi o LinkedIn. Voltando aqui, fazendo esse recap para vocês. Eu era um auxiliar administrativo naquela época. Eu já tinha aprendido ali bastante de Power BI, já estava aplicando, inclusive. Estava estudando SQL também em paralelo e Python. E aí eu conheci o LinkedIn. E o LinkedIn, ele abriu a minha visão muito. Por quê? Muitas vezes você está dentro de uma empresa e você está tão imerso dentro dessa empresa, dentro desse ambiente, que você começa a perceber, começa a achar que você precisa mais da empresa do que a empresa precisa de você. E que se você sair dessa empresa, você não vai conseguir mais nada, de que você não é competente, de que você depende 100% daquela empresa e que se ela te mandar embora um dia que ela decidir, porque essas coisas acontecem, você vai sair com a mão na frente e outra atrás, ou você vai, enfim, receber suas coisas, mas você vai ficar sem perspectiva, sem rumo. E quando eu comecei a olhar ali o LinkedIn, ver esse universo de possibilidades que apareciam, né, várias empresas, várias pessoas, várias oportunidades, eu comecei a entender
cara, e se eu começar a compartilhar o que eu tô aprendendo aqui no LinkedIn? Começar a trazer essas coisas para essa rede, certo? Eu não sei 100% e totalmente as coisas, mas eu tô aprendendo e eu acho que outras pessoas aprenderiam também comigo e outras pessoas me veriam o que eu tô fazendo. O mundo, né? O meu mundo não pode ser só esse, né? Não necessariamente vai ser só esse. E aí eu decidi arriscar. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, na minha carreira. Mais especificamente na minha carreira, talvez foi a melhor coisa. E aí eu comecei a postar no LinkedIn, eu comecei a trazer conteúdo sobre Power BI, que é o que eu estudava bastante, comecei a trazer alguns dashboards de estudos que eu tinha, comecei a produzir conteúdo e a me mostrar e a ser visto. E a partir daquele momento eu comecei a entender que quando você se desenvolve, quando você aplica o que você desenvolve, você fica muito bom, mas quando você expõe o que você aprendeu, o que você fez, o que você aplicou, você é visto. Quando você é visto, quando você tem mais alcance, mais oportunidades chegam até você. Então eu comecei a postar muito no LinkedIn conteúdos e coisas que eu estava aprendendo, interagindo com as pessoas, fazendo network com as pessoas. Foi aí que começaram a surgir minhas primeiras oportunidades, tanto dentro da área que eu trabalhava, né, que era a área contábil, como para fora, para áreas mais relacionadas a dados. Que aquilo abriu minha cabeça, eu falei, nossa, que legal. Não é só esse mundo aqui que eu tô hoje, né? Não é só essa empresa. Tem outras empresas que precisam da minha habilidade e que se eu não tivesse postado aqui, eu nunca teria iniciado, nunca teria conhecido essas empresas. E foi a partir desse momento que eu me vi um pouco estagnado no meu trabalho, eu só estava trabalhando sempre com Power BI. Tinha outras coisas para aprender, tinha outras coisas para aplicar, tinha SQL, tinha Python, tinha outros tipos de análise para eu fazer. E aí foi quando eu comecei a receber propostas pelo LinkedIn, e o LinkedIn me deu essa liberdade de eu posso escolher para onde eu vou trabalhar, porque eu estou expondo o meu conteúdo, eu estou sendo visto e as empresas, o mercado está querendo um profissional com as minhas habilidades. Então foi no primeiro momento que eu fui lá no meu gerente, meti as caras novamente e falei, cara, eu tenho uma proposta X, eu era auxiliar na época, né? Essa proposta era para assistente. E eu falei, cara, eu tenho uma proposta X de assistente, é uma proposta muito boa. Hoje eu tô num momento em que eu quero crescer um pouco mais na minha carreira. Estou trabalhando ali com Power BI, estou trazendo relatórios legais e quero expandir um pouco mais e essa empresa vai me dar essa oportunidade. E aí naquele momento que você começa a perceber o seu valor dentro do mercado, dentro da empresa. Então ele chegou para mim e falou, cara, eu tenho uma contraproposta, você se desenvolveu bastante ali no Power BI, você está trazendo relatórios legais, eu percebo a importância do Power BI no mercado. Então, eu quero que você encabece uma célula dentro da nossa gerência de Power BI, de dados, né? E aí, naquele momento, para mim, aquela oportunidade era a melhor oportunidade. Não necessariamente para você, essa seria a melhor oportunidade, é uma questão de escolha. Se você quisesse, cara, não, eu vou para outra empresa, vou seguir lá sem problemas. É uma questão puramente de escolhas. E naquele momento, a escolha que eu achava que seria a melhor seria continuar na empresa que eu estava dentro dessa vertente de dados. E aí eu já era um cara que tinha saído de jovem aprendiz para um cara que já era um auxiliar e nessa oportunidade ele me promoveu para assistente, então eu já tinha saído como um jovem aprendiz para um assistente de controladoria na época, trabalhando num setor de dados. Então, eu encabecei um setor de dados. Nós contratamos uma nova pessoa muito boa, muito mais sênior que eu naquela época, que é o Nogueira. Inclusive, tem canal no YouTube também. Qualquer dia eu posso trazer ele para um vídeo aqui com a gente, para contar talvez um pouco mais sobre essa história, para trazer um pouco mais dessas experiências ali de uma pessoa mais sênior. Se vocês quiserem, vocês podem deixar aqui nos comentários que com certeza a gente faz novos vídeos, traga um novo vídeo com ele. E aí ele veio e a gente começou a encabeçar esse setor de dados, começou a montar e a partir desse momento eu comecei a me desenvolver muito mais. Então com a ajuda dele, né, foi um grande professor para mim. Mais uma dica para vocês é buscar bons professores, pessoas que de fato agreguem na sua carreira. Muita gente a gente encontra no LinkedIn, muitas dessas pessoas podem ser pessoas do seu trabalho mesmo, que você pode começar a entender melhor como elas fazem as coisas, entender como elas se desenvolveram e aplicar aquilo na tua vida. E aí, depois do momento que a gente começou ali a trabalhar, eu era um assistente naquela época, comecei a montar relatórios, comecei a montar dashboard, mas sempre compartilhando ali no LinkedIn as coisas que eu aprendi, as coisas que eu estava fazendo ali de projetos pessoais, dicas legais ali sobre Power BI, sobre SQL, enfim. E outro ponto muito importante era, que eu já citei lá no início do vídeo, é ser propositivo, trazer melhorias, trazer pontos de desenvolvimento, seja para o setor, seja para a empresa,
empresa. Então eu sempre fazia um levantamento de pontos. O que é que a gente pode melhorar hoje dentro dos nossos processos? O que é que a gente pode melhorar hoje dentro dos relatórios que nós já temos dentro da empresa? E sempre esse ciclo contínuo de melhoria faz com que você seja um profissional valioso para o mercado, tanto para o mercado como para a empresa que você está. E a partir daquilo eu comecei a receber promoções. Então eu era um jovem aprendiz, fui um auxiliar, fui um assistente e chegou até o momento em que eu me tornei um analista lá dentro. Por quê? Estava concluindo, já tinha concluído a minha faculdade de contábeis, eu concluí, eu sou contador de formação, para quem não sabe, e eu estava lá como analista. Muito porque eu conseguia ser propositivo, conseguia trazer melhorias, tanto para dentro da minha empresa, como a forma com que eu expunha ali as coisas que eu aprendi no LinkedIn também, que foi excelente para mim, uma virada de chave. Eu recomendo todo mundo dê mais uma atenção, dê mais uma olhada pro seu LinkedIn, não negligencie o seu LinkedIn, como eu sempre falo. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a pegar muito firme no LinkedIn, a aprender mais, a fazer mais cursos, a entender mais sobre SQL, a entender mais sobre Python. Naquele momento, eu já consegui fazer uma migração interna, digamos assim. Então, eu já estava aprendendo, eu já estava com conhecimento legal, eu já estava fazendo melhorias, já estava trabalhando com dados dentro da minha própria empresa, mas ainda assim eu sentia um pouco aquele negócio de, cara, será que eu consigo ser um profissional valioso em outra empresa? Será que uma outra empresa como analista de dados vai querer um cara que é formado em contabilidade, que sabe ali um pouco de Power BI, um pouco de SQL, mas não é de fato um analista de dados, digamos assim? Eu sempre tive aquilo. Mas outra coisa, outro ponto que foi um diferencial, um divisor de águas na minha carreira foi a consistência. Então, continuei fazendo. Se aquilo me levou de um jovem aprendiz até o momento que eu estava hoje, se a consistência me levou a esse ponto, então eu vou continuar nela até dar certo. Então eu fui lá, continuando as coisas que eu estava fazendo, continuando a desenvolver relatórios, continuando a propor melhorias e continuando a ser ativo lá no LinkedIn, a postar bastante, a fazer bastante network. Foi quando eu comecei a receber propostas. Naquela época eu ganhava um valor X e a partir de um conteúdo meu eu comecei a receber várias propostas. Depois fui postando mais conteúdos, vão chegando outras propostas. Fiz entrevistas, algumas eu não passei, a maioria delas eu não passei, mas nós voltamos para a questão da consistência. Continuei fazendo o que eu estava fazendo, sem desanimar, sem me abater, que uma hora, um momento ia chegar. A minha transição para outra empresa, né, digamos assim, dentro da área de dados, ia chegar. Então eu era um analista júnior de controladoria / dados, né, porque eu trabalhava com report. E continuei postando sem desanimar, continuei aprendendo, continuei aplicando, até que em um momento ali, mais ou menos em 2023, 2024, eu recebi uma proposta para ser analista de dados pleno em uma empresa, em uma grande empresa, um cliente gigante também, o pessoal que me conhece mais a fundo sabe qual a empresa que eu tô falando. E naquele momento eu comecei a entender que tudo aquilo valeu a pena. Toda a consistência, todo estudo, todo o propositivismo, né? Toda a questão de ser propositivo, trazer melhorias, de tentar ser melhor, de ser consistente principalmente, de expor o que eu estava aprendendo, de expor o que eu estava fazendo, tudo aquilo valeu a pena naquele momento. E é por isso que eu trago para vocês, né, dentro de todo esse vídeo, de tudo que eu já falei sobre a minha história, a questão de você ser consistente, você aplicar tudo que você aprende, aplicar nem que seja, cara, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos ali de estudo, tenta aplicar aquilo, de você expor as coisas que você está aprendendo. Cara, você ficar com vergonha de trazer um conteúdo que você aprendeu, você ficar com vergonha de expor uma coisa que você está aprendendo ali no LinkedIn, só vai te atrasar. Ah, mas eu tenho medo, Ricardo, do que as pessoas vão falar. Cara, as pessoas são as pessoas não têm nada com sua vida. É aquela grande máxima, né? Essas pessoas não vão pagar os seus boletos. Eu coloquei isso muito na minha cabeça. Então, com esses 3 pontos, com consistência, com a prática, com a aplicação e com a exposição dos meus conteúdos, do que eu estava aprendendo ali para as pessoas, independente do que as pessoas iriam pensar, iriam falar, foi o que virou a chave para mim. Então, nunca, em momento nenhum, cara, eu ia imaginar que um jovem aprendiz que não tinha muita perspectiva, só queria ser efetivado, iria chegar a uma migração para a área de dados. Apenas com essas 3 coisas. Apenas aprendendo, aplicando, sendo consistente, expondo o que aprendeu. E às vezes você está perdido na área de dados porque você tem muita coisa para você aprender, você se compara muito, você vê uma pessoa fazendo X e Y, você acha que você está atrasado. Não, seja consistente, seja consistente, faça as coisas, nem que sejam poucas coisas, mas de forma consistente, estude de forma consistente, aplique de forma consistente, exponha o que você aprendeu de forma consistente. Eu tenho certeza absoluta que a minha história não é uma história única, outras pessoas, se seguirem essa mesma questão, se adaptarem para a sua
sua realidade, vão chegar a um objetivo, assim como dentro das minhas mentorias, dentro da comunidade. Para quem não sabe, eu tenho uma comunidade onde a gente tem vários conteúdos, onde você consegue aprender, fazer networking, tudo que você precisa para migrar para de dados está dentro dessa comunidade por um preço totalmente acessível. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem aqui tudo no link da descrição desse vídeo. Mas a questão é que se você faz as coisas com consistência, você consegue chegar ao resultado. Se você tem um direcionamento, eu vou estudar, eu vou aplicar, eu vou expor, você com certeza consegue chegar a um objetivo positivo. E é isso que eu quero dizer para vocês nesse vídeo. Mais do que contar a minha história, mais do que trazer a minha experiência com a minha migração, é mostrar para vocês que é possível. Mas é possível a partir do momento em que você esquece todas as distrações, esquece a comparação. Eu sei que é difícil, esquece essa questão de ter vergonha de expor. Tô fazendo isso aqui agora, eu tô me expondo em um vídeo, tô contando aqui um pouco sobre a minha trajetória, porque eu sei que isso vai me ajudar. Então, o que eu recomendo para vocês é basicamente isso. Não é nada mais, nada menos. Eu não tô dizendo para você estudar ferramenta X, estudar ferramenta Y, se especializar. Se você quiser um roadmap, se você quiser uma coisa mais específica, você entra lá na comunidade que tá na descrição e você vai ter esse roadmap. Mas o que eu mais peço para você é que você estude, aplique, seja consistente e exponha o que você está aprendendo. Eu tenho certeza que assistindo esse vídeo, você vai entender, você vai fazer isso e você vai voltar depois aqui e dizer: Ricardo, deu certo, eu consegui com esses pequenos tópicos que você falou aqui. Então esse foi mais um vídeo. Se você tiver gostado, por favor, deixe teu like aqui, comenta, compartilha com algum amigo que está migrando para a área de dados, traz um pouco da sua opinião, da sua experiência nos comentários, que eu vou responder todo mundo. Beleza? Tamo junto, falou!